Eu nunca imaginei que aquele Natal começaria com um abalo tão forte. As luzes pisca-pisca brilhavam, refletindo o clima alegre da festa, mas eu só conseguia ouvir o turbilhão dentro de mim. Estávamos todos reunidos na mesa, cercados por risos e histórias repetidas. O cheiro das rabanadas e do peru assado pairava no ar. Mas em meio a essa atmosfera saborosa, uma frase simples de meu pai reverberou como um trovão. Você me decepciona. O espaço parecia congelar. Senti o aperto no peito. A respiração se acelerou. Ele me olhava com seus olhos críticos, como se eu fosse um projeto que não havia cumprido as expectativas. Aquelas palavras cortaram como uma faca. O riso à minha volta transformou-se em eco distorcido. E eu sabia que precisaria agir. O que mais eu poderia fazer além de responder? A mesa estava cheia de familiares, todos alheios ao meu colapso interno, conversando sobre conquistas, despreocupados. E ali estava eu, presa numa armadilha de emoções, lutando contra um. Olhei para ele, esperando um olhar de orgulho, uma mudança no tom. Mas o que recebi foi um olhar frio, um desdém sutil, que só reforçou a amargura que eu já conhecia. As conversas à minha volta se desvaneceram, apenas murmúrios indistintos agora. Eu tinha que me afastar. Precisava de ar. Cada batida do meu coração parecia um chamado para descobrir a verdade que se escondia em nossa família. Uma tempestade de dúvidas assaltava minha mente. Será que havia algo mais profundo por trás da desaprovação visceral do meu pai? Olhei ao redor, as luzes do Natal brilhando com uma beleza ingênua, contrastando com meu turbilhão emocional. Momentos como aquele deveriam ser celebrados, mas nesse instante parecia que tudo estava em jogo. Num ato de coragem, ou talvez de desespero, levantei a mão. Todos os olhares se voltaram para mim. Pai, há algo que precisamos discutir. A tensão no ar era palpável e meu coração disparava a cada palavra que pronunciava. A expectativa era insuportável. O que aconteceria a seguir? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Eu estava sentada na mesa de Natal, mas minha mente estava distante. O cheiro da comida estava misturado com algo mais pesado. Uma tensão no ar. As luzes piscando pareciam ignorar o que eu sentia. Com 34 anos, eu deveria estar mais segura de mim, mais à vontade, mas ali, na frente da minha família, me sentia como uma adolescente em um mundo odiado. Me chamo Ana e até bem pouco tempo vivia uma vida que muitas mulheres sonhariam ter. Um emprego estável como gerente de marketing em uma empresa que respeitava meu talento. Uma casa própria, um carro que me levava aonde eu queria ir. No entanto, minha felicidade parecia sempre escorregar pelas minhas mãos quando o assunto era a aprovação do meu pai. Desde pequena, eu lutava por seu reconhecimento, e a cada ano que passava, me sentia cada vez mais como uma estranha em sua presença. Lembro-me nitidamente de um Natal em que eu tinha apenas 16 anos. O mesmo clima festivo, o mesmo gosto doce de rabanadas que parecia me abraçar. Naquela noite, eu era uma garota cheia de sonhos. Planejava ser artista, criar mundos e histórias. Meu pai, no entanto, achava que isso era besteira. Ele queria que eu seguisse um caminho seguro, medicina, direito, qualquer coisa que desse prestígio. As luzes piscavam em volta, mas dentro de mim havia um eco profundo de suas palavras. Você precisa ser. O que eram conquistas sem o olhar de orgulho do meu pai? Era como se eu tivesse sempre à beira do abismo, esperando sua validação para me sentir completa. Cada Natal parecia um filme repetido, com o mesmo enredo triste da decepção.
Naquela mesa, rodeada por primos e tios que falavam sobre suas vidas bem-sucedidas, o coração apertava. Eu olhava nos rostos alegres, rindo e contando histórias, enquanto minha mente vagava por um turbilhão de memórias. Eu queria me destacar, queria algo mais. Não eram só os rótulos que importavam, mas a essência. E se ele nunca visse isso em mim? Levantei. Precisava de um ar fresco. Fui até a varanda, sentindo o frio da noite cortar com isso. Um pequeno bolinho de rabanada que eu havia guardado para mais tarde caiu e quebrou, como eu. Respirei fundo, tentando juntar os pedaços de mim que pareciam desmoronados. Mas então, uma ideia me ocorreu. E se eu pegasse essa dor e transformasse em um passo para frente? Seria difícil, mas algo dentro de mim estava mudando. A angústia se misturou ao desejo de ser ouvida, de liberar o peso que eu carregava. O que era viver com essa decepção constante? Chegou o momento de me libertar. Decidi voltar à mesa. Meu corpo estava tenso, mas minha mente estava decidida. Ao entrar, senti todos os olhares se voltando. O clima mudara, havia como um imã entre nós. Meu pai, diretamente à minha frente, tinha o olhar firme. Era um momento de verdade. Apressadamente eu disse: "Pai, precisamos falar." Foi como puxar um fio solto num novelo. A sala pareceu congelar, todos em silêncio. Precisávamos de clareza. Eu precisava que ele entendesse. A voz dele ainda ecoava na minha mente. "Você me decepciona." O embate estava prestes a acontecer. Meu coração disparava. O que viria a seguir? Eu mirava seu olhar, às vezes firme, às vezes triste, e me perguntava: ele me veria de verdade? Então, uma emoção inexplicável começou a surgir dentro de mim, como um vulcão prestes a entrar em erupção. Estava ali, no meio da confusão familiar, com meus 34 anos, um histórico de vitórias, um desejo feroz de ser aceita. E por algum motivo, nesse instante, percebi que por trás da desaprovação do meu pai poderia haver algo muito maior. Uma ferida antiga que se espalhou por toda a família. Talvez algo que eu nunca soube. Exatamente naquele momento, minha mãe me olhou. Ela sempre foi uma ponte entre nós. O olhar dela era suave, mas havia algo que me fazia questionar. O que ela sabia que eu não sabia? O cenário estava montado para uma tempestade, e eu mal conseguia ver o que estava à frente. Meu coração estava acelerado, mas qual seria o próximo passo? E de repente, uma sombra na porta. Um primo que ninguém esperava apareceu de surpresa. Ele trazia uma mensagem apressada, e eu sabia que, de alguma forma, tudo iria mudar. Essa revelação poderia fazer cair as paredes entre nós, ou talvez, por fim, usá-las para construir algo novo. O que estava prestes a ser revelado poderia romper definitivamente a fragilidade em que eu vivia. Olhei para o rosto do meu pai e uma onda de esperança misturada com medo me invadiu. O futuro era uma página em branco e eu estava prestes a escrever o próximo capítulo. A pergunta pulsava em meu peito: o que mais poderia estar escondido sob a superfície? Não acreditei no que vi. Meu coração disparou. O ambiente que antes parecia acolhedor, agora estava pesado e frio. Olhei para a mesa cheia de pratos, mas a comida tinha perdido o sabor. Rascunhos de lembranças passaram pela minha mente, como um filme antigo. O cheiro do Natal, a luz das velas e o eco das risadas familiares que agora soavam distantes. Com 34 anos, eu deveria ser a mulher confiante, aquela que tem tudo sob controle. Mas quando tudo começou a desmoronar, percebi que a vida não era bem como eu planejava. Minha rotina era simples: acordar cedo, passar pelo tráfego da cidade, chegar ao trabalho e fazer o que já dominava. Eram dias normais, iguais, contemplativos e, ao mesmo tempo, agoniantes. Eu era gerente de marketing em uma empresa respeitável. Porém, à medida que a pressão aumentava, meu sentimento de satisfação e realização ia diminuindo. Dentre todas as conquistas que acumulei, havia uma que parecia maior que as outras: a aprovação do meu pai. Sempre pensei que, ao alcançar certos marcos como ter um bom emprego e comprar uma casa, ele finalmente veria o que eu tinha feito. "Oi, pai!"
Eu consegui, disse, esperando ouvir seu orgulho. Mas a resposta foi fria. Você devia ter escolhido um caminho mais seguro. Cortou meu entusiasmo na raiz. Eu me sentia um zumbi algumas vezes, vivendo uma rotina que não me preenchia. Mesmo quando estava rodeada de família, como naquele Natal, a solidão parecia me envolver como um manto pesado. Convidava os amigos, tentava me divertir, mas sempre havia aquela voz Tiny na minha cabeça me dizendo que eu poderia ser melhor, que meu pai nunca ficaria realmente satisfeito. Essa guerra mental me deixava exausta. À noite, com algum tempo livre, costumava me sentar na varanda da minha casa, olhar para as estrelas e sonhar em ser alguém importante. Na juventude, pensei em ser artista, mas a pressão me levou a seguir outro caminho. Comprei o carro dos meus sonhos. Decoração moderna para minha casa, mas ao chegar em casa, a alegria não durava. Pedia um tempo para mim mesma em momentos de liberdade, mas sempre carregava a culpa. O nevoeiro de incertezas começou a se formar. Pequenas mudanças de humor dele que eu tentava ignorar. E os silêncios. Ah, quantos silêncios! Eu sabia que havia algo a mais, mas não consegui colocar em palavras. Conversas entre familiares que sempre foram alegres se tornaram manhãs entediantes. Mas era em meu coração que a verdadeira batalha acontecia. Um dia em casa, ele soltou uma piada sobre o meu gosto por roupas. Continuei tentando ignorar, mas as palavras vieram e começamos uma discussão. Com o passar do tempo, fui percebendo essas pequenas interações que indicavam um descontentamento profundo. O olhar atravessado ao eu contar sobre uma viagem que fiz. O desdém ao mencionar um projeto que tinha. O silêncio nos jantares era tão pesado que eu podia sentir. Os rostos ao meu redor mudavam e começaram a parecer estranhos. Por que era tão difícil para ele perceber minhas conquistas? Seria uma falha minha? Tentava as mais diferentes soluções para recuperá-lo. Mas quando? As reuniões em família eram momentos que eu esperava, mas sempre acabavam me deixando sem ar. Eram risadas, votos de felicidade, mas ali estava eu engolindo a própria tristeza. Olhar para meu pai e ver que ele não via minha luta era como um golpe no estômago. Precisava de tempo para pensar, tempo para reavaliar. Meus amigos diziam que eu era apenas dramática, mas para mim, cada palavra fazia peso na balança da minha vida. As pequenas derrotas eram as mais difíceis, aquelas que ninguém nunca via. O tempo que não consegui dedicar a mim mesma, aos meus sonhos, o medo de ser insignificante. Me via gritando internamente em silêncio. Nas conversas banais, começavam a surgir os primeiros sinais de algo errado. As piadas sobre minha vida, olhares de desaprovação. É por isso que decidi ir à terapia. Uma decisão que não foi fácil, mas ao mesmo tempo foi libertadora. Nelas, comecei a desabafar. A sensação de alívio, enquanto falava sobre o meu relacionamento com meu pai, era como um... Fui me lembrando de como lutei por ele, como busquei por sua validação em cada campo da minha vida. Outros dias, eu falava sobre meu marido, com quem eu sempre sonhei em construir uma vida. Ele me amava, dizia que eu era incrível, mas quando estava com meu pai, a dúvida voltava e o peso subia pelas minhas costas. Para onde ele olhava? Muitas vezes eu percebia seu desdém, mas nem sabia como confrontar. Uma vez, enquanto ele estava ao telefone, eu sentei do seu lado e ele soltou uma pequena frase. Não importa ter um grande emprego, o que importa é quem você é. Isso me deixou intrigada. Quem eu sou realmente? Essa pergunta persistia como uma sombra. Era isso que eu precisava descobrir antes que fosse tarde demais. Naquele Natal, quando levantei a mão e disse que precisava falar com meu pai, a incerteza corroeu meu estômago. Ele olhou para mim e uma onda de tensão tomou conta do ambiente. O futuro parecia um mistério, porém, eu havia decidido finalmente enfrentá-lo. E agora, ao lembrar das vozes do passado se misturando ao presente, percebi que havia muito mais em jogo do que apenas a desaprovação. A verdade pairava no ar. O que havia por trás da frieza dele? O que estava me mantendo tão longe dele?
Naquela noite, sob as luzes piscantes que, mesmo com tanta dor, ainda tentavam invadir meu coração, a única certeza que eu tinha era que algo estava prestes a mudar. E essa mudança poderia ser o início de algo inesperado ou o desfecho de uma luta silenciosa que me acompanhou a vida toda. Eu estava pronta para descobrir, mas a pergunta permanecia: será que eu conseguiria? As luzes de Natal estavam lá, mas a festa já não era a mesma. Meus 34 anos se sentiam como um peso extra na mesa, cercada por risos que pareciam tão distantes. O cheiro das rabanadas ainda flutuava, e a música suave de fundo tentava criar um clima de alegria. Mas meu coração, ele pulsava de maneira errática, inundado por uma sensação de angústia. Aquela frase do meu pai ainda: como eu cheguei até aqui? Um abismo se formou entre as expectativas dele e a realidade que eu vivia. O que eu precisava fazer para quebrar essa barreira? Fui em busca de respostas, mas o que encontrei foi mais dor, mais dúvida e um cansaço extremo que parecia me corroer por dentro. Nas semanas que se seguiram, as vozes da minha família ressoavam com um tom repetitivo. Conversas sobre as conquistas de primos e tias e o sorriso satisfeito do meu pai ficavam, diariamente, mais difíceis de engolir. Olhava para todos eles, todos tão felizes, e sentia uma pontada de ciúmes. O que isso significava? Era como se cada palavra, cada elogio que escutava, se transformasse em facadas. Para eles, eu estava indo bem, mas para ele, eu era uma decepção. Fui me permitindo sentir isso. Comecei a notar pequenas mudanças no comportamento dele. Havia momentos em que ele parecia distante, como se eu não estivesse ali. Uma vez, enquanto todos estávamos na sala assistindo a um filme, ele olhou para. Fiquei pensando, quem era tão importante assim a ponto de tirar a atenção dele de mim? No fundo, eu sabia que era um pensamento irracional, mas não conseguia evitar. Aquilo me incomodava e não sabia como lidar. Decidi então tomar uma atitude. Sim, estava cansada do silêncio. Pensei em perguntar, em confrontá-lo, mas a simples ideia me paralisava. O medo de ouvir algo que pudesse doer me deixava hesitante. E quando abria a boca, a frase sempre morria na ponta da minha língua. Mas eu precisava ser forte. Na terapia, minha terapeuta sempre dizia que o silêncio só reforçaria a barreira entre nós. E eu sabia que ela estava certa. Eu me esforçava para manter as aparências. Até que um dia, enquanto organizava a casa, encontrei uma mensagem antiga em meu celular. Um texto de amigos sobre um evento que iria acontecer em breve. Os planos estavam todos perfeitos, mas quando fui contar para ele, percebi que ele estava distraído novamente. E assim, a conversa simplesmente não fluiu. Como eu poderia criar um futuro assim, com alguém que estava sempre tão distante? A raiva começava a crescer em mim. Era uma raiva silenciosa, mas potente. Era como se ele estivesse me dizendo que meus esforços eram em vão, que eu nunca seria suficiente. Comecei a notar outros pequenos detalhes. Às vezes ele mencionava um colega, como se fosse alguém importante, mas a forma como falava tinha um tom de admiração que nunca vi em relação a mim. Era isso que eu queria, que ele visse em mim alguma coisa especial. Comprei uma blusa nova, esperando um elogio. Não ouvi nada, além de um: "Você já tinha essa, não?" O impacto dessas pequenas palavras era arrasador. O que havia de errado comigo? A solidão e a tristeza tornaram-se companheiras constantes. Eu tentava ser diferente, fazê-lo ver as conquistas que tinha. Trabalhei duro em um projeto no trabalho, arrisquei muito, mas quando compartilhei a notícia, o sorriso dele foi curto. Ele parecia mais interessado em discutir as estratégias. E a cada desinteresse, a cada silêncio, eu me sentia um pouco menor. Numa noite em que finalmente consegui reunir coragem, fui parar na varanda novamente. A lua estava cheia e me lembrei de um tempo em que tudo parecia mais simples. A vida havia mudado, mas a dor da incompreensão ainda persistia. Virei meu olhar para o céu e me perguntei: o que seria necessário para que ele visse o que realmente sou? Estava lutando tanto naquele momento,
tentando entender onde havia falhado. E mais uma vez, uma mensagem entrou em meu celular. Era do meu primo, perguntando sobre encontros nos próximos dias. Estava animada para compartilhar, mas lembrei-me do clima entre nós e a expectativa logo se transformou em um aperto no coração. Minhas coisas estavam se acumulando, uma chegada de sentimentos pesados, um dilema que não sabia como resolver. Um dos meus momentos solitários foi interrompido quando meu marido chegou em casa mais tarde do que o habitual. Fui até a porta. Oi, amor. Como foi? Era um movimento pequeno, mas eu percebi. O que tinha mudado? No passado, ele sempre vinha direto para mim em momentos como esse. A ideia de que ele pudesse estar afastado de mim de alguma forma, a ideia de que talvez houvesse algo que ele não estava me contando, torcia meu estômago. Tentei agir normalmente, mas ele estava em outra. O olhar dele estava longe e não era o de um homem que estava presente. Frustrante. Ele passou a noite em silêncio, às vezes respondendo a mensagens e deixando-me sozinha em nossas conversas. Esta noite não parecia diferente de qualquer outra, mas o espaço entre nós parecia mais amplo do que nunca. Não sabia se estava certa, mas algo me dizia que não era apenas o meu pai a me decepcionar. Havia algo mais, outra camada de dor e insegurança que estava crescendo. O dia seguinte chegou como um furacão de emoções. Ao acordar, encontrei meu celular com várias mensagens que precisavam de resposta. Mas a verdade é que a maioria delas pedia atenção ao quê? Minhas emoções estavam em um redemoinho. Agora eu me perguntava se deveria ir. O lado bom dizia que eu deveria reunir coragem e enfrentar isso lá na frente, enquanto o lado ruim fazia quase todo o meu corpo tremer. Enquanto passava o dia tentando me distrair, a incerteza pairava em torno de mim como um cheiro de fumaça. E da mesma forma que a dúvida se apossava do meu desprezo por um relacionamento que não parecia mais saudável, eu sentia um nó na garganta. Ele parecia distante quando eu tentava iniciar uma conversa mais leve. No entanto, assim que meu olhar encontrou o celular dele na mesa, o impulso me levou a dar uma olhada. Não pretendia. Eu prometi a mim mesma que respeitaria qualquer espaço, mas alguma coisa me dizia que eu precisava saber, que eu precisava entender por que estava me sentindo assim. Foi ali que encontrei a mensagem, 12 horas antes, uma troca de mensagens rápidas com alguém que não reconheci. Se meu coração já estava acelerado, aquilo foi como... E o que eu vi em resposta não poderia ter me preparado para o que estava prestes a acontecer. As mãos começaram a tremer, o ar me faltou. Eu queria gritar, perguntar, exigir respostas. Era tudo o que eu não conseguia ignorar e tudo o que estava prestes a me destruir. O que mais você esconde? A pergunta ecoava em minha mente, e eu sabia que estava diante de algo muito maior do que qualquer crítica que já tinha ouvido do meu pai. A impossibilidade de ignorar essa ferida me deixou ofegante. O que aconteceria a seguir? Meu mundo estava prestes a desmoronar ainda mais, e eu precisava decidir o que fazer. Não acreditei no que vi. Meu coração disparou. Uma mensagem na tela do meu celular confirmou todas as dúvidas e incertezas que me consumiam. Aquela troca de mensagens era como um balde de água fria jogado sobre mim, e eu senti minhas pernas fraquejarem. Era um diálogo entre meu marido e outra pessoa que claramente não deveria estar ali. As palavras saltaram da tela, cortantes. Planejamentos, encontros escondidos e promessas que eu nunca fiz questão de dar. Meu estômago se revirou, e a dor foi como uma facada. Como ele pôde? A desilusão desabou sobre mim e eu me vi paralisada. Não era apenas uma traição. Era a confirmação de que todo o nosso relacionamento estava fundado em mentiras. Respirei fundo, tentando reunir alguma clareza no meio da confusão. Eu precisava de espaço, de tempo. Não podia agir por impulso. Precisava ser cuidadosa, estratégica. Uma onda de frieza tomou conta de mim. Ao invés de gritar, ao invés de chorar, comecei a pensar. Precisava entender tudo. Preciso de provas mais concretas. Segurei o celular com firmeza.
como se ele fosse um talismã. A sala estava em silêncio absoluto, e a casa parecia um palco vazio. O ar estava pesado, mas eu não deixaria que a dor me dominasse. Ao invés disso, tomei uma decisão. Iria investigar, descobrir mais. Tudo o que eu precisava agora eram respostas. Saí da sala tentando esconder minha agitação. Cada passo parecia um desafio. Encontrei meu marido na cozinha, fazendo um lanche. Ele sorriu, mas eu não consegui retribuir. O sorriso dele soou falso, como se tivesse me isolado em um mundo apenas meu. A máscara que usávamos para lidar com as situações estava começando a se quebrar. Oi, você viu onde coloquei o vestido que comprei para o Natal? Perguntei com uma voz que tentava soar casual, mas nem eu mesma acreditava naquilo. Ele respondeu sem pensar. Não, querida, não vi. Usei aquela resposta como escudo, como se tudo estivesse normal. A raiva crescia dentro de mim, mas eu a mantive bem guardada. Sorri de volta, mas por dentro uma tempestade se formava. A dor martelava, e cada palavra dele era um lembrete da traição que agora eu conhecia. A indiferença dele soava como um insulto. Depois de um tempo, consegui voltar ao meu quarto. Fechei a porta e me encostei contra ela. O telefone, agora quente em minhas mãos, era uma prova silenciosa. Ninguém tinha que saber ainda. O que vi, o que descobri, precisava ser minha carta na manga. Comecei a explorar o histórico de mensagens, ver quando tudo começou. A cada nova conversa, meu coração acelerava. Havia um padrão, um planejamento. A traição estava lá, entre as palavras. O que antes era amor se transformava em um jogo sujo, e eu pensando que estávamos juntos nessa jornada. Uma dor silenciosa, mas firme, crescia. O telefone começou a vibrar. Era meu primo. Ele mandou uma mensagem de Feliz Natal antecipado, com emojis de árvore e presentes. Um lembrete da felicidade que já não sentia. Resolvi não responder. O peso no meu peito era grande o suficiente. Olhei para o reflexo no espelho, e uma parte de mim desejava chorar, mas a outra parte queria lutar. Finalmente me sentei na cama. A dança da dor e da raiva teria que esperar um pouco mais. Era difícil, batia com forças dentro de mim, mas eu tinha que agir com cautela. Mas o que eu faria a seguir? A pergunta ecoou em minha mente. Meu plano se formava aos poucos, e por mais que a dor fosse intensa, uma determinação começava a surgir. Queria saber com quem meu marido estava se relacionando. Precisava de provas mais palpáveis. Assim que as luzes de Natal brilhassem, eu estaria pronta. Desci pela casa, mantendo a calma, com um sorriso tímido nos lábios. O jantar estava na mesa, toda a família presente, e a atmosfera era de cura, como se nada estivesse errado. Enquanto eles conversavam e riam, eu observava tudo e todos. Aquelas interações felizes pareciam tão distantes da realidade que eu estava vivendo. Mas a cada risada, meu plano se tornava mais claro. Eu olhei para meu marido, e o ódio que começava a crescer dentro de mim era absurdamente sombrio. Não, eu não deixaria que isso tomasse conta. Em vez disso, deixei um pequeno sorriso escapulir. Ele estava tão alheio. Mal sabia ele que estava prestes a me subestimar. No fim da noite, enquanto a família se dispersava, fui até ele. Oi, amor. Quer fazer algo diferente para o Natal? Um jantar romântico ou um passeio? Podemos ir a algum lugar especial. O que acha? O espanto em seu olhar quase me fez rir. Ele hesitou, claramente surpreso. Claro, vamos sim. Quero dizer, tudo bem. Tive que manter a fachada. Cada palavra minha era uma semente para o que estava por vir. Ele não sabia que eu estava prestes a virar o jogo, que em breve ele descobriria que eu não era uma decepção. O choque no rosto dele, quando tudo viesse à tona, seria a única coisa que eu esperava decididamente. Saí daquele quarto, determinada a agir com frieza e sabedoria. Eu me recusei a me deixar abater. O plano começava agora. Ponderando cada movimento de forma estratégica, eu estava prestes a descobrir a verdade escondida por trás das mentiras que me cercavam. Porque agora, ele, o meu marido, não tinha nem ideia do turbilhão que estava por vir. A contagem começou. Estava em casa e o Natal se aproximava,
mas algo dentro de mim estava em chamas. Meus pensamentos giravam como um redemoinho. A sensação de estar cercada por uma festa, mas ao mesmo tempo me sentindo tão sozinha, fez meu coração acelerar. Era como se eu estivesse vivendo uma mentira. Com meu plano em mente, decidi que precisava agir com inteligência. Era hora de começar a reunir as provas que precisaria. Fui. O cheiro do jantar permeava o ar, mas eu não conseguia sentir a comida. Meu estômago estava embrulhado e eu só pensava em como me sentiria mais forte. O que eu precisava fazer? Peguei meu celular e abri o aplicativo de mensagens. Comecei a capturar prints de conversas que mostrassem a falha de caráter, que eu começava a desconfiar no meu marido. Era um exercício angustiante, mas necessário. Enquanto os dedos moviam-se sobre a tela, meu coração pulsava freneticamente. Mas precisava manter a calma. Ninguém podia perceber nada. Minha mente fervilhava. Qualquer mensagem que parecesse suspeita poderia servir como evidência. Revirei mais algumas conversas e encontrei outros indícios, flertando com uma amiga em comum. Uma pilha de evidências começou a se formar, e meu coração ia acelerando a cada screenshot. Para cada mensagem que salvava, me sentia um pouco mais empoderada, mas também estava assustada, porque sabia que se ele descobrisse, tudo poderia se transformar em um caos. Ele estava lá, preparando um lanche e conversando despreocupadamente sobre a semana de trabalho. Tentei agir normalmente, abrir a geladeira, pegar uma bebida. Mas por dentro, eu estava em alerta. Não deixei que meu olhar fugisse para o celular, mesmo com a vontade crescente de checar mais uma vez. O que eu encontraria? Mais detalhes que expandissem minha angústia? Deixei a sala, fui até o banheiro. Fechei a porta e respirei fundo. Meu reflexo no espelho mostrou uma mulher que estava à beira de um colapso emocional, mas que ainda mantinha a aparência de quem tinha tudo sob controle. Calma, eu disse a mim mesma. Só mais um pouco. E enquanto me olhava, senti uma mistura de raiva e determinação crescendo por dentro. Eu sabia que precisava seguir em frente, que precisava ser forte. Voltando à sala, comecei a pensar em como iria consultar um advogado. A ideia de dar esse passo fazia meu estômago revirar, mas a urgência de proteger a mim mesma e a minha vida me empurrava. Um advogado poderia me ajudar a entender meus direitos, a agir em uma situação tão delicada. Não dá para ficar parada, não quando tudo está em jogo. Estabeleci um plano, iria procurar por um advogado discreto, cujo nome uma amiga havia mencionado. Alguém que pudesse entender minha situação sem fazer muito alarde. Quem sabe, às vezes tudo o que precisamos é de uma mente clara fora da confusão emocional. Aquela conversa me deixaria mais leve, mais capaz de enfrentar o que estava se aproximando. Os dias continuavam. À noite estávamos lá, assistindo a filmes em família, mas por dentro eu continuava a sentir que não fazia parte de tudo aquilo. O riso à minha volta parecia uma travessura da vida. Eu estava ali, mas ao mesmo tempo me sentia como uma estranha, como uma espectadora de um filme. Conversas normais de Natal, sobre planos de viagem, sobre os empregos dos primos. E eu, o que eu iria dizer? A cada risada, uma nova testemunha da minha dor. Tentava desviar da atenção, Sor. O que seria mais difícil? Lidar com meu marido ou conseguir me separar dele e de sua traição? O medo se transformava em fúria muito rápida, e eu sabia que precisava controlar isso. Não era assim que se tomava decisões. Quando o dia do encontro com o advogado chegou, foi com uma descarga elétrica. Muitas ideias começaram a brotar rapidamente na minha cabeça. O caminho seria difícil, mas eu poderia ganhar essa batalha. Havia segurança na ideia de me preparar, de tomar as rédeas da minha vida de volta. Peguei alguns documentos, algumas contas conjuntas, papéis que poderiam ser relevantes. Nada poderia escapar. Queria estar totalmente pronta quando me encontrasse com ele. Mas a tensão estava se acumulando. Assim que expliquei a situação para o advogado, percebi que estava prestes a entrar em um turbilhão sem fim. Ele aparentemente não estava surpreso. Sua expressão era neutra, mas havia um brilho no olhar, um tipo de certeza de que eu estava fazendo a coisa certa. Fui mais. Os dias iam passando e um diálogo interno se formava em mim.
A ideia de enfrentar meu marido e ao mesmo tempo trabalhar no modo como isso me afetaria poderia ser um passo bastante delicado. E eu poderia ser vista como a vilã da história. Mas se ele estava vivendo fora do nosso relacionamento, qual seria meu papel? Eu me sentia como um espectador de um filme onde tudo parecia confuso. As semanas passaram e minha mente começou a elaborar estratégias. Comecei a conversar discretamente com amigos próximos, aqueles que conheciam melhor a situação e poderiam me dar conselhos. Uma amiga sugeriu que eu planejasse um encontro com meu marido, onde eu pudesse perceber na conversa se ele tinha muito a esconder. O plano era simples, mas ao mesmo tempo poderia ser a chance de um desfecho dramático. Mas enquanto tudo isso acontecia, o clima em casa começou a mudar. Ele, que sempre parecia despreocupado, agora estava mais atento ao seu celular. Certa noite ele estava olhando a tela e a pergunta martelava na minha cabeça e começava a fazer meu espinhaço se encurvar. O que eu não queria era que ele percebesse que estava prestando atenção. Meu plano precisava de mais tempo. Ao contrário dos outros momentos descontraídos, agora havia tensão no ar, como se tudo estivesse prestes a explodir. Havia algo ali que me deixava inquieta, e eu sabia que cada movimento, cada gesto contava. À noite, enquanto tentava dormir, estava totalmente acordada. As luzes da rua filtravam-se pela janela, e eu apenas pensava em como me prepararia para o que viria a seguir. O que eu descobriria? Ele estava me enganando, estava se preparando para algo. Em cada um de seus sorrisos, eu poderia ver a máscara prestes a cair. E agora, enquanto me questionava sobre o meu próximo movimento, havia um sentimento crescente de que o tempo estava se esgotando. A cada dia a situação piorava. Eu precisava agir, e rapidamente. Algo dentro de mim começou a inquietar. Os dias se passavam em um tour, mas o que mais eu poderia descobrir? O que ele poderia perceber? Uma pergunta surgia. Ele já tinha desconfiado de que eu andava em busca de respostas? Meu coração batia mais rápido. Naquela noite, enquanto me preparava, ouvi o barulho da porta quando ele chegou em casa. Algo me dizia que o tempo estava se esgotando, e que mais cedo ou mais tarde eu precisaria agir de verdade. Antes que fosse tarde demais, antes que a torrente de mentiras se revelasse completamente. Algo inesperado aconteceu. É quando percebo que, de repente, ele entrou na sala e me lançou um olhar. Um olhar que parecia entender mais do que ele deveria. "O que está acontecendo com você, Ana?" Ele perguntou, e o silêncio na sala ficou pesado. Senti meu coração parar de repente. Ele não sabia nada, mas sentia que alguma coisa estava acontecendo. E agora? O que eu diria? Era a hora de mentir ou seria o momento de abrir o jogo? O que mais ele desconfiava? Estava ali, parada na sala, e as luzes piscando pareciam um contraste irônico com o que eu estava sentindo por dentro. Naquela ceia de Natal, a mesa estava perfeitamente arrumada, os pratos quentes e a atmosfera cheia de risos e conversas. Mas tudo isso só servia para aumentar ainda mais a minha angústia. Meu coração batia rápido e eu podia sentir a tensão no ar, como se algo tivesse prestes a acontecer. Era a hora. Olhei ao meu redor. Meu pai estava lá, com aquele olhar crítico no rosto. Ele riu de uma piada de um dos meus primos, sem saber o turbilhão emocional que eu estava prestes a desencadear. Minha mãe falava sobre as tradições, sobre o que os outros estavam fazendo. Era uma conversação agradável, mas eu me sentia em um barco à deriva, isolada. O que mais eu poderia esconder? O que mais era necessário para ser vista de verdade? A ideia de expor tudo, de revelar a traição do meu marido enquanto todos estavam reunidos, me deixava com um nó na garganta. Mas a urgência crescia como um fogo dentro de mim. Peguei fôlego. Olhei novamente para meu marido. Ele estava tão despreocupado, conversando e rindo como se nada estivesse acontecendo. Algo dentro de mim se agitou. Não era justo. Eu não poderia continuar assim. Decidi então que o momento era agora. Encarei aquela mesa cheia de familiares e disse, com uma voz que estava longe de ser firme: "Eu preciso falar com todos vocês." O murmúrio parou instantaneamente. A mão do meu marido parou sobre a mesa e ele virou a cabeça rapidamente para mim. Era como se o tempo tivesse desacelerado.
O clima ficou pesado e todos os olhares se voltaram para mim. Eu estava exatamente onde queria estar, mas o medo quase me paralisou. Oi, eu sou a Ana, comecei, forçando o sorriso, e eu sinto que há algo que todos precisam saber. O olhar do meu pai se endureceu e meu marido estava visivelmente surpreso. Eu descobri algo que pode mudar tudo sobre quem nós somos como família. As pessoas começaram a sussurrar. Olhei para meu pai e vi a expressão dele se transformar de curiosidade para um aviso silencioso, como se ele dissesse: não faça isso. Mas eu já tinha dado o primeiro passo, e agora não havia como voltar. O peso das mensagens no meu celular parecia enorme dentro de mim, e as palavras estavam prestes a sair. Eu tenho provas de que meu marido não é quem pensava. Ele me traiu. Soltei. O choque na sala era palpável. Poderia ouvir o ar sendo sugar. Eu olhei em volta vendo a confusão nos rostos de todos. O murmúrio aumentou, combo de choque e descrença. Os olhares estavam em mim, mas também estavam no meu marido, que agora estava tentando disfarçar o nervosismo. Mas era tarde demais para esconder. Ele se levantou, a cadeira deslizando no piso, e tentou interromper. Ana, não é? Ele parou a palavra no meio, tentando reunir algo para se defender. Tentei não deixar que a raiva me dominasse. Você não pode falar assim, aqui, ele disse, um toque de desespero na voz. Por que não? Pode ser que eles precisem saber a verdade sobre você, eu disse, enquanto a adrenalina circulava minhas veias. Ele olhou para a família, como se tentasse buscar apoio, mas não havia ninguém ao lado dele. Eu tinha feito a coisa certa. Levantando o celular, coletei algumas mensagens. O silêncio era ensurdecedor. Aqui estão as provas. Continuei, deslizando pelas mensagens na tela. A tensão crescia ainda mais. Todos estavam agora avidamente observando, alguns parecendo embasbacados, outros totalmente surpresos. Estive revisando estas conversas. Ele planejava encontrar uma mulher que não sou eu, falei, as palavras saindo como um fardo. O olhar no rosto do meu marido era de choque e raiva. Ele sabia que estava encurralado. Você não pode fazer isso, Ana. Isso é uma família. Você está estragando o Natal. Ele tentou jogar a culpa em mim, mas era tarde demais. A verdade agora tinha que prevalecer. E as pessoas ao meu redor começaram a reagir. Como você pode fazer isso com ela? Uma tia minha perguntou, indignada. Mais murmúrios e exclamações surgiram. As vozes da família carregadas de emoções, algumas em apoio a mim, outras questionando. Você precisa sair dessa relação, Ana. Ninguém merece isso. Eu ouvi outra prima gritar. A sensação de apoio começou a cobrir a dor que eu estava segurando. Cada resposta da família me dava mais força. Eu não sou a única que não sabia. Todos aqui tinham que perceber o que estava acontecendo, mas ninguém disse nada. Eu ainda tinha o celular na mão, mostrando as mensagens como se fossem um cartão de crédito que não aceitam mais. E para que fiquem cientes, essa vai ser a última vez que eu permitirá que ele coloque meu coração em frangalhos e me faça parecer uma decepção. Meu marido estava desesperado, tentando montar uma defesa, mas era como se um maremoto de revelações estivesse prestes a engoli-lo. Cada tentativa de justificar-se parecia risível. Ao mesmo tempo, mais familiares se viraram para ele, expressões de espanto e desapontamento surgindo. Isso não é verdade. Eu sou da família. Ele insistia, mas a incredulidade se espalhava pela sala. Não era apenas a traição que estava em discussão agora. Era a vergonha, a desonestidade, tudo que foi escondido. As palavras cortantes cortavam o peso de atenção no ambiente. As revelações estavam todo o tempo ali, como um queijo podre em festa sem ninguém perceber. Você pensou que poderia continuar enganando a todos? Eu disse, com uma firmeza que crescia em mim. E por favor, não venha dizer que é tudo uma invenção da minha cabeça. Ele estava encurralado, e eu a cada segundo sentia que ganhava mais e mais controle. Ricardo, você não nos enganou apenas a mim, mas a todos nós, gritou um primo, mostrando seu apoio. O clima ao redor dele estava mudando, e o olhar de desespero se transformou rapidamente em algo parecido com desamparo. As palavras nunca pareceram tão poderosas. Naquela sala, rodeada pela minha família,
Eu tinha finalmente recuperado a minha voz. As mensagens na tela balançavam entre os olhares atônitos e, de repente, uma onda de cumplicidade começou a se... Eu disse com o coração acelerado, mas a voz firme. O apoio de toda a família parecia ser o combustível que eu precisava. Meu marido, com uma respiração entrecortada, olhou para mim com uma mistura de raiva e desespero. Mas naquele momento eu não sentia medo. O poder estava do meu lado. Cada um dos meus familiares reagia, alguns com olhares de horror, outros uns mais entristecidos, mas todos com a mesma sensação de orgulho. Mesmo que houvesse murmúrios de descrença, havia também um eco de apoio. Decidi que não acabaria ali. O aperto no coração que eu sentia não poderia calar a verdade. Eu não sou a única decepcionada, porque eu sei que muitos aqui também foram enganados. E eu não vou permitir que essa história termine em segredo. Com essa relação, acabei de me libertar. Os olhos de todos estavam em mim, e naquele momento, algo ressoou dentro de mim. Eu não era apenas a mulher traída. De repente, uma senhora na mesa levantou a voz. Era a avó. Eu sempre soube que a força de uma mulher vale mais que especulação. E não só isso. Você merece melhores diálogos na sua vida. Meus olhos se encheram de lágrimas. Não de tristeza, mas de alívio e amor. Era a verdade. Eu era mais do que a decepção. Então eu olhei para Ricardo mais uma vez. Ele estava em silêncio, sem saber como reagir. Mas melhor que isso, eu sabia que algo bem maior estava a caminho. Essa luta estava só começando. E juntos, entre mensagens de texto que não podiam esconder mais, a verdade finalmente sairia. Eu estava pronta para mais. O fim bradava como um tambor na minha mente. Só então, enquanto as vozes continuavam a ressoar pela sala, percebi que algo ainda não tinha sido dito. A atmosfera estava mudando, mas o ar ainda parecia carregado. Quais seriam as consequências a partir de agora? Algo me dizia que mais revelações estavam por vir, e a batalha não tinha acabado. Alguma coisa dentro de mim sabia que essa briga tinha que continuar. E o próximo movimento poderia colocar tudo em xeque mais uma vez, mas agora eu estava do lado certo. O próximo capítulo da minha vida estava apenas começando, e só conseguia pensar: o que mais virá à tona? As luzes ainda piscavam, mas nada parecia bonito. O choque havia sido tão profundo que eu me sentia quase como que flutuando, alheia ao bonde da vida familiar que continuava a passar. Olhava em volta, várias vozes murmurando, cada uma ocupada com seus próprios dramas e alegrias, mas nada se conectava a mim. Era como se eu estivesse presa em um bloco de vidro, observando a cena, mas não fazendo parte dela. Ricardo ficou em pé, a boca sem palavras, as mãos tremendo ligeiramente. Ele tinha tentado me silenciar, mas a verdade agora estava exposta, e ninguém mais poderia ignorar. Eu esperava um ataque, talvez um confronto mais feroz, mas o que vi foi um olhar de desespero no rosto dele. Era como se pela primeira vez tivesse visto a realidade se desenrolar diante dos olhos dele. Você não pode fazer isso, ele balbuciou, mas já não havia como voltar atrás. O que ele não via era que eu já havia me libertado do peso que me oprimia há tanto tempo. Posso sim, respondi, deixando escapar um riso nervoso. Um dos meus primos, ao fundo, fez sinal para que eu me calasse, mas as palavras já tinham saído, e agora eu não queria voltar. Ricardo tem uma namorada e ele não é mais um mínimo digno de estar aqui com todos nós. Os murmúrios aumentaram e um olhar de aversão começou a se espalhar pela sala. Uma das minhas tias, a que sempre me apoiou, levantou-se. Como você teve coragem de fazer isso, Ricardo? Disse ela com uma voz firme. Você sempre pareceu tão respeitável, mas estamos todos vendo quem você realmente é. As palavras dela eram como um golpe, mas o riso que antes soava vazio agora estava ecoando um tipo diferente de conexão. Olhei para minhas irmãs, que tinham olhares de incredulidade, mas também de empatia. De repente, notei que havia uma nova força nas vozes delas, um murmúrio de apoio se formando em torno de mim. Apesar da apreensão,
eu não poderia ter me sentido mais viva. Se você ama sua família, então deve fazer o que é certo. Minha mãe finalmente disse, dirigindo-se a Ricardo. Ele não sabia se deveria responder ou se apenas se calar. A expressão dele era um misto de culpa e frustração, como se estivesse pensando em 1000 maneiras de se defender. Mas não havia defesa. Conversas começaram a se entrelaçar, algumas pessoas comentando como nunca poderiam imaginar algo assim. As vozes se tornaram mais intensas, e em meio à agitação havia um reconhecimento coletivo do que eu havia revelado. Algumas tias, que eram só críticas na mesa de Natal nas outras ocasiões, agora olhavam para mim com um semblante de aprovação. Não é o que parece. Mas a sala já estava preenchida com risos agudos, ecos de espanto e a sensação crescente de um motim familiar. Ninguém estava disposto a ouvir suas justificativas. As paredes eram como testemunhas da sua traição, e a luz agora estava sob ele. O ambiente ficou tão pesado que parecia que o ar estava sendo sugado. Ninguém estava a par da raiva que fervia dentro de mim. O que mais ele pretendia esconder? O que vinha depois? O que eu faria a seguir? O nó na minha garganta me lembrava que um novo capítulo se abria. Mas o passado ainda estava lá, esperando por novas revelações. Para cada um dos risos e murmúrios em apoio, havia uma pergunta flutuando. E agora, Ana? O peso do que eu havia exposto ainda apertava meu peito, e eu sentia a adrenalina correr em minhas veias. Era como se um peso imenso tivesse sido retirado, mas eu ainda estava exaurida, ainda prendendo a respiração. As horas passaram, e a ceia acabou se dispersando. As mesas foram desarrumadas. O que era novo, mas ainda assim, começou a me deixar um pouco mais leve. Olhei para uma das minhas primas que me pegou em seu abraço. Ana, você fez o certo, ela sussurrou. O calor do abraço foi reconfortante, cercando-me de um modo que, desde que era pequena, eu ansiava. Eu sabia o que tinha que fazer, mas a dor ainda me carregava para trás. O que eu estava fazendo? Estava me sentindo mais forte, mas a dúvida ainda estava ali, como uma sombra. Ao voltar para casa naquela noite, o silêncio no carro era pesado, mas também tinha um tipo de alívio no ar. Cada quilômetro percorrido me afastava da traição, mas as memórias ainda estavam frescas. Ricardo não havia dito uma palavra durante a viagem. O que eu esperava ouvir dele? O que eu queria que ele dissesse? Eu só queria que ele entendesse a dor que ele havia causado. Quando cheguei em casa, o vazio sentava-se ao meu lado, como um amigo indesejado. As luzes ainda estavam acesas, mas minha mente começava a trabalhar sem parar. A cena do confronto ainda brilhava na minha cabeça, e eu não sabia se deveria sentir orgulho de mim mesma ou desencorajar pelo que ainda estava por vir. Por um lado, eu me sentia livre. Por outro, o medo de enfrentar o futuro era palpável. Na cama, as memórias do confronto começaram a se misturar com a realidade. Eu poderia levantar e gritar, ou me esconder e esperar. Mas enquanto caía na escuridão, notei que havia algo no meu celular, uma mensagem de um número desconhecido. E o que era esse novo mistério que agora se desenrolava na minha vida? Meu coração começou a acelerar. Essa poderia ser uma nova reviravolta, um desafio inesperado. E eu sabia que precisaria estar preparada para mais surpresas. A verdade é que a verdadeira reconstrução da minha vida, naquelas noites intensas, tinha acabado de começar. As luzes de Natal ainda piscavam, mas elas não faziam mais parte da minha realidade. O impacto do confronto ainda reverberava em mim. Eu havia descoberto uma força que sem. E agora? O que eu faria a seguir? Depois de um Natal tão intenso, meu coração estava agitado, cheio de novas possibilidades. Eu não poderia deixar que a deslealdade de Ricardo definisse meu futuro. Decidi que era hora de reconstruir não apenas minha vida, mas também a confiança que havia perdido. Então, fui em busca de uma nova direção. No dia seguinte, acordei com um novo senso de propósito. Abri as janelas do meu quarto, deixando a luz entrar. O sol brilhava, e eu o absorvi como um abraço caloroso. Respirei fundo e percebi que, apesar do desmoronamento da minha vida anterior, havia espaço para algo novo.
Era hora de agir. Decidi que precisava me desconectar daquele ambiente que carregava tantas lembranças ruins. Fui em busca de um novo emprego. Meu coração estava ansioso, mas a ideia de começar um novo capítulo me deixava animada. Enquanto eu procurava, encontrei uma vaga em uma startup que se alinhava com minhas paixões. Uma empresa de marketing focada em ajudar Becky. Soube imediatamente que era ali que eu deveria estar. Na primeira entrevista, as palavras saíram de mim com uma clareza que não sentia há anos. Falei sobre minhas experiências, mostrei como minha criatividade poderia fazer a diferença. As duas pessoas na mesa me olharam com interesse genuíno. Na saída, um deles até comentou que meu entusiasmo era contagiante. Eu saí com um sorriso no rosto, um sentimento de esperança. Na semana seguinte, recebi a ligação que mudaria tudo. Eles decidiram me contratar. A alegria foi avassaladora. Era o primeiro passo em direção ao meu reencontro com a felicidade. O novo trabalho trouxe desafios, obviamente, mas também me deu um novo propósito. O ambiente era leve, as pessoas eram acolhedoras e havia um espírito colaborativo que me incentivava. Enquanto eu me adaptava ao novo hábito de trabalho, comecei a reavaliar o que realmente importava em minha vida. As semanas se passaram e entraram em um fluxo produtivo. Mergulhei de cabeça nos projetos. A força do que eu havia aprendido a partir da desilusão me fez ver as coisas de forma diferente. À noite, voltava para casa com a cabeça cheia de ideias. A cada dia que passava, ia afastando as sombras que Ricardo havia lançado sobre mim. Foi aí que resolvi me reconectar com algumas amigas que havia deixado de lado durante meu relacionamento. Uma vez, me convidei para um lanche com elas e, para minha surpresa, a recepção foi calorosa. Apesar do tempo que passamos afastadas, foi um reencontro de risadas, histórias e aconchegos. Elas estavam fascinadas pelas mudanças na minha vida e eu senti um calor reconfortante ao olhar para seus rostos. O suporte delas me preenchia, isso me inspirou e me trouxe um senso de comunidade. A mensagem que eu queria passar era clara: não somos sozinhas. Muitas mulheres enfrentam desafios e desapontamentos em suas vidas e é através do compartilhamento que encontramos força. Meu propósito tornou-se não só a autocura, mas também ajudar outras. Um dia, enquanto tomava café com uma amiga, ela contou que estava pensando em deixar o emprego insatisfatório que tinha. Meu coração apertou, pois ela estava na mesma posição que eu estive anos atrás. Decidi compartilhar o que havia aprendido nesses últimos meses. Falei sobre a coragem que sei que existe em todas nós, sobre como é importante ouvir nossas vozes internas. E enquanto eu falava, pude ver uma mudança no olhar dela. Um brilho que começava a surgir. Todos esses pequenos momentos de reconstrução trouxeram uma nova perspectiva. Eu me sentia mais forte a cada dia, mas sabia que ainda havia um caminho a percorrer. Uma parte de mim ainda se perguntava se poderia real. Algo que proporcionasse um espaço seguro para compartilhar experiências, aprender umas com as outras e, quem sabe, levar adiante um sentimento de fortalecimento coletivo. Me empolguei com a ideia de unir forças, de criar algo que celebrasse a força feminina. Comecei a trabalhar nisso, agendando um local, convidando palestrantes e planejando atividades. Enquanto me envolvia nos preparativos, lembrei do impacto que um encontro como esse poderia ter. Mudanças muitas vezes começam com um simples chamado à ação. Não apenas para mim, mas para todas. E cada vez que conversava com alguém sobre isso, o brilho nos olhos de mulheres ao meu redor me fez perceber o quanto eu estava no caminho certo. Mas como toda a história, havia um novo dilema à espreita. Recentemente, minha história com Ricardo parecia ressurgir de uma maneira inesperada. Ele havia mandado uma mensagem para mim, fria e contida, pedindo para se encontrar. Eu hesitei. O que ele queria agora? O que ele poderia ter a dizer? Numa das reuniões do planejamento do evento, uma das minhas amigas me deu um conselho valioso. A única maneira de fechar um ciclo é enfrentá-lo de vez.
E foi nesse momento que percebi que tudo que eu havia construído estava prestes a ser testado. E mais, eu estava disposta a descobrir qual seria essa nova revelação entre nós. Como seria esse encontro? O que ele teria a dizer? Seria isso um novo capítulo ou um desafio final? As respostas estavam prestes a vir à tona, e eu não poderia permitir que a incerteza me dominasse. Afinal, eu aprendi que a verdadeira força vem de enfrentar o desconhecido de cabeça erguida. Estou pronta para o que vem a seguir. Acordei em uma manhã ensolarada, meses depois daquele Natal que mudou tudo. O cheiro de café fresco vinha da cozinha, e enquanto me espreguiçava, fitei o teto, refletindo sobre o quanto consegui reconquistar minha vida. A ferramenta poderosa que usei para essa transformação foi a coragem de me livrar das correm. O trabalho me preenchia de uma forma que eu não imaginava ser possível. Eu era a gerente que sempre sonhei ser, e o melhor de tudo, sentia que minha voz era ouvida. Era uma energia contagiante trabalhar com pessoas que valorizavam criatividade e autenticidade. Lembro-me claramente da primeira vez que recebi elogios por uma campanha que criei. A sensação de ser reconhecida, de ver os olhos de meus colegas brilharem de aprovação, foi catártica. Eu não era mais a filha decepcionada ou a mulher traída. Eu era a Ana, uma profissional competente e respeitada. E os encontros que organizei foram um divisor de águas. Podia sentir o pulso da solidariedade ao ver tantas mulheres se reunindo para compartilhar suas histórias. Uma vez, durante um desses encontros, uma mulher que não conhecia veio até mim em lágrimas. Ela estava passando por uma situação complicada, mas disse que estava ali por minha causa. O que eu havia superado a inspirou a buscar ajuda. Nesse momento, percebi que a dor... É incrível como a dor pode conectar pessoas. Contávamos nossas lutas, como passamos por relacionamentos difíceis e como cada uma de nós estava reconstruindo suas vidas. O apoio que sentíamos era reconfortante. Quando olhava para elas, via reflexos da minha própria jornada. Quando uma delas conseguiu um novo emprego, as celebrações e a alegria eram como uma vitória coletiva. Era um lembrete de que juntas éramos mais fortes. Com o passar do tempo, meu coração foi se enchendo de gratidão. Eu finalmente estava vivendo uma vida que refletia quem eu realmente sou. Quando olhei para o banco da frente do meu carro, havia algo novo. Não apenas as chaves dele, mas a sensação de liberdade, a liberdade de ser quem sou. Eu não precisava mais de ninguém para me validar. O caminho à minha frente estava cercado de possibilidades. Aquela ferida aberta em mim, causada por Ricardo, havia se fechado. Não era apenas sobre esquecer, mas sobre aprender a me amar mais. Eu não me via mais através. Um dia, estava dançando em casa enquanto arrumava, com uma música alta, e parei para olhar no espelho. O reflexo me trouxe um sorriso largo. Eu estava em paz comigo mesma. E aquele encontro com Ricardo, eu tomei coragem. No entanto, não fui para debater, mas para me bastar. Encontrei com ele em um café e quando olhei em seus olhos e disse que finalmente tinha deixado a dor para trás, vi a confusão e o reconhecimento que eu precisava. Não era um encontro de rancor, mas de libertação. A última página daquela história havia sido virada e havia um novo capítulo esperando. Durante todo esse tempo, aprendi que recomeços não são apenas sobre mudança de ambiente ou de trabalho, mas uma transformação interna profunda. Me lembro de uma frase que ouvi uma vez: "Você é mais forte do que pensa e mais capaz do que imagina." E hoje isso faz total sentido. O desejo de ser ouvida, reconhecida e feliz não é somente para mim, mas para todas nós que já nos sentimos invisíveis. Cada mulher hoje tem uma nova rede de apoio, amizades que se tornaram como irmãs. Cada risada compartilhada é um lembrete de que eu não estou sozinha nessa jornada. A vida pode parecer um labirinto de incertezas, mas agora eu tenho um mapa. Afinal, cada passo à frente, mesmo que pequeno, é um movimento na direção certa. E a lição que quero deixar é clara. Não importa quantas reviravoltas a vida traga, você pode sempre recomeçar. Se eu conseguir, você também pode. A vida é feita de ciclos.
e a única maneira de quebrar barreiras é enfrentá-las de frente. É nessa coragem que encontramos o verdadeiro sentido da liberdade. Então, não se esqueça, a transformação começa de dentro para fora. Torne-se a protagonista da sua própria história. E agora, se você se identificou e acredita que mais histórias de superação devem ser contadas, é hora de agir. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. IAP.